nós vamos estudar, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Hoje nós vamos estar meditando sobre o tema somente a fé, no latim sola fide. O segundo sola da reforma, são 5 solas: sola Cristo, solo Cristo, nós já vimos semana passada, domingo passado, sola fide, sola gratia, sola escritura e sola Deo glória. Hoje nós vamos estudar somente a fé ou sola fide, baseados em Romanos, capítulo 3, do versículo 21 a 28. Abra a sua Bíblia então nesse texto, vamos refletir na palavra do Senhor a partir desta passagem, dessa porção das Escrituras Sagradas. Romanos 3, 21 a 28, diz assim então a palavra de Deus: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Vamos orar pela sua palavra. Amado Deus, em nome de Jesus, nós estamos com a tua palavra aberta e queremos meditar, refletir e ouvir a tua voz. Deus, fala ao nosso coração, edifica a tua igreja e que possamos, ó Pai, ser desafiados a viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, porque estamos plenamente conscientes e que temos sede e fome da tua palavra. Em nome e por amor de Cristo nós oramos. Amém. Meus amados, nesse texto de Romanos nós encontramos um dos princípios norteadores da reforma do século XVI, que é o princípio do somente a fé. Este princípio, que ficou conhecido pela expressão em latim sola fide, é exposto pelo apóstolo Paulo na controvérsia que ele aqui estabelece com os judeus que pensavam, que argumentavam que o homem era justificado, que o homem era salvo pela lei, pelas obras da lei. E aí o apóstolo Paulo aqui no capítulo 3 está argumentando que o homem é salvo, que o homem é justificado, não pelas obras da lei, mas pela fé somente. É somente pela fé que o homem é salvo, que o homem é justificado pela fé. Aqui, independente de ser judeu ou mesmo gentil, o homem que crê no Senhor Jesus, o homem que crê em Deus, o homem que deposita a sua fé em Deus, é um homem que pode ser justificado, é um homem que pode ser salvo. É isso que o apóstolo Paulo está defendendo aqui. Na época da reforma do século XVI, a controvérsia era outra. O catolicismo havia criado a ideia e divulgado a ideia de que o homem era salvo pelas obras, as obras de caridade, as obras da peregrinação, as obras da adoração de relíquias sagradas, as obras de romaria. Então, o ser humano que quisesse ser salvo, ele tinha que praticar todo tipo de obras da caridade, obras da peregrinação, obras de romaria, obras
salvação não é pelas obras, não é pelo mérito humano, não é pelo esforço humano, não é pela peregrinação, não é pela caridade, não é pelas indulgências, não é pelas romarias. A salvação é somente pela fé. Quando o homem crê em Jesus, quando o homem exercita a fé em Jesus, quando o homem experimenta, deposita a sua fé em Jesus, aí este homem é salvo à luz da palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, este é o princípio do somente a fé que os reformadores defenderam e que nós, agora nesse mês de outubro, estamos celebrando, mais um ano da reforma protestante e relembrando esses 5 princípios. E hoje, então, convém estudar sobre o princípio do somente a fé, ou sola fide. O que nós podemos aprender deste princípio? Quais são as implicações desse princípio somente a fé, que tem tudo a ver com a nossa fé na atualidade, que tem tudo a ver com o nosso tempo? Nós, cristãos do século XXI, herdeiros da reforma protestante, podemos sim continuar afirmando o somente a fé. Mas quais as implicações desse princípio para nós hoje? Quais as implicações do sola fide, do somente a fé, para o nosso cristianismo, para a nossa vivência como cristãos, como homens e mulheres que temem ao Senhor e que creem no Evangelho? Então são 3 princípios que nós gostaríamos de pensar com os irmãos. O primeiro é a fé. O que seria a fé? Porque se nós estamos defendendo que somente a fé salva, que somente a fé justifica, a grande questão é entender o que é essa fé, o que é essa fé bíblica, o que é essa fé genuína, o que é essa fé que a Bíblia ela argumenta e ela condiciona a salvação, a justificação do homem através tão somente da fé. Então nós precisamos primeiro compreender então o que é esta fé, quais as implicações do somente a fé, e aí então o primeiro passo é compreender o que é a fé. O primeiro princípio é: a fé é uma relação de confiança em Jesus. Todos nós estamos lembrados, Jesus em João, capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Crede em Deus, crede também em mim. A fé é, antes de tudo, uma relação de confiança com Jesus. É sempre bom deixar muito claro a todos que cristianismo não é tão somente uma crença, não é tão somente um credo, ou ainda um dogma, uma doutrina. Cristianismo é Cristo, e fé é uma relação com Jesus, uma relação de confiança. Crer em Cristo é assumir um relacionamento de total confiança com Jesus. O conceito de fé, ele não pode ser entendido como tão somente uma crença, mas sim uma relação de extrema e absoluta confiança em Jesus. Amém, amados? O termo grego para fé é a expressão pistel, que traduz como fé, confiança, entrega e até mesmo rendição. No entanto, nós entendemos que esse termo, fé, confiança, entrega e rendição, esta fé, ela é dirigida a uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. O episódio de Pedro, ali quando Jesus andou por sobre as águas, é emblemático para nos revelar um pouco mais sobre as implicações, o significado da fé bíblica, da fé genuína, que é dirigida a Jesus. Todos estão lembrados? Houve uma tempestade e os discípulos estavam no barco, e o barco estava só sobrando diante das ondas, e Jesus veio por sobre as águas ao encontro dos discípulos. Eles acharam que era um fantasma, e aí quando Jesus se apresentou: não temas, sou eu. E os discípulos, Pedro tomou a frente dos apóstolos e disse: se é o Senhor, manda que eu ande, que eu vá ao meu encontro pelas águas. Porque os discípulos estavam vendo Jesus vindo sobre as águas e eles julgaram ser um fantasma. Mas quando Jesus se apresentou: não temas, sou eu. Então Pedro disse: se é o Senhor, então permita, ande que eu ande para o teu encontro.
nesse sentido, nós podemos afirmar que a fé é essa confiança em Jesus. Muitas pessoas dizem que têm fé. Se nós formos no mundo, quase todo mundo vai dizer: eu tenho fé. Tem também aqueles que são considerados ateus, mas mesmo o ateu, ele tem fé nele mesmo, ele tem fé na ciência, ele tem fé em alguma coisa. Mas aqueles que se dizem cristãos, aqueles que realmente creem no Senhor, aqueles que aceitaram o Evangelho, são aqueles que creram em Jesus, que exercitam essa fé, que experimentam essa fé, que é uma confiança ilimitada, que é um se jogar em Jesus, que é se entregar a Jesus, que é se render a Jesus, que é confiar ilimitadamente em Jesus. Amém, igreja? Meus amados, estava um certo pensador chamado Gaspar Bertoni, que dizia assim: a fé é um salto no escuro. E, na verdade, Kierkegaard, outro filósofo cristão, também afirmava isso. Só que esse São Gaspar Bertoni completou: a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem exercita a sua fé é aquele que se joga um salto no escuro para os braços de Jesus, para os braços de Deus. Portanto, meus amados, somente a fé é a nossa crença, somente a fé é o princípio reformado da reforma protestante, mas a fé é essa relação de confiança com Jesus. Portanto, se temos fé em Jesus, nós precisamos a cada dia desenvolver essa confiança, essa absoluta entrega ao Senhor, essa absoluta rendição à pessoa de Jesus, o nosso Senhor. Amém, amados? É por isso, meus irmãos, que nós precisamos ter convicção sobre a nossa fé. Fé é essa relação de confiança com Jesus. Mas há uma segunda implicação do princípio somente a fé. É que a fé não somente é uma relação de confiança com Jesus, mas a fé é uma vivência cotidiana com Jesus. Romanos 1,17, a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A segunda implicação do princípio do somente a fé é a compreensão de que a fé é não somente uma assertiva intelectual, não é somente uma convicção da mente, mas é uma vivência cotidiana em Jesus. Aqui entra a controvérsia entre a questão das obras e da fé. Isto porque já no Novo Testamento já aparecia Paulo dizendo que era a fé que salvava, não somente nesse texto de Romanos, mas também no texto lá de Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas aí Tiago, na sua epístola, no capítulo 2, vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. E aí se estabelece uma aparente contradição. Quem é que está certo? Paulo que diz que é a fé que salva, lá Gálatas diz isso muito claro, Gálatas 2, 9 e 10, como também, quem é que está certo? É Tiago que está dizendo que a fé, se não tiver obras, ela é morta, que vantagem há em ter fé se não tem obras? É porque a grande questão que Paulo, que Tiago está combatendo, a grande questão afirmada em toda a Bíblia Sagrada, é que a fé, ela não pode ser somente uma compreensão intelectual, uma crença, um dogma, uma doutrina. A fé, ela precisa se praticar, ela precisa ter resultados, ela precisa ter consequências. Nesse sentido, quem limita a fé a uma crença intelectual tem sim uma fé morta, porque a fé viva é aquela que se manifesta no cotidiano da vida, é aquela que é
viver pela fé implica em fazer do Senhor o nosso guia cotidiano. Trata-se, meus amados, de uma vivência transformadora, onde cada dia nós somos transformados e orientados por Cristo. A palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nos diz assim, 2 Coríntios 3, 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Como pelo Senhor o Espírito. Então o que é que esse texto sagrado está dizendo para nós? Está dizendo para nós que cada dia aquele que tem a sua vivência de fé como uma vivência cotidiana é transformado. Ele vivencia essa fé não só como uma crença para ir ao domingo, frequentar uma igreja, dar o dízimo, dar uma oferta, evangelizar. Não, viver a fé é uma vivência cotidiana, onde tudo que eu devo fazer permeado pela minha fé, orientado por Cristo, orientado por Jesus. Meus amados, aqui vale lembrar a máxima do grande escritor americano Charles Sheldon, que escreveu um livro, depois se tornou filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus? É a ideia de que todas as ações do meu cotidiano devem estar permeadas pela indagação: o que é que Jesus faria no meu lugar? No trabalho, na faculdade, na família, no almoço, no jantar, na vivência com os meus vizinhos, na vida prática, na vida cotidiana, na vida rotineira da vida. Eu preciso ter a convicção de que a fé em Jesus, de que a pessoa de Jesus deve ser o meu norte, deve ser o meu guia, deve ser o meu modelo, deve ser aquele que me orienta a fazer ou a não fazer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, amados? Carlos, eu queria que ligasse esse áudio. Eu estou apontando para ele porque ele está falhando. Não é mais aquele, é aquele lá. Mas vamos lá. Aqui então, vale essa máxima que nós precisamos então estar com essa convicção. Santo Agostinho, famoso bispo do quarto século, ele dizia assim: ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva o que nela Ele quiser. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva o que Ele nela quiser. Ter fé é isso. Ter fé é uma vivência cotidiana onde, como a minha vida é uma folha em branco, eu assino e digo: Jesus, Deus, escreve nela o que o Senhor quiser. Se eu precisar trabalhar, que eu trabalhe para a Tua glória. Se eu construir família, que essa família seja para a Tua glória. Se eu estudar, que seja para a Tua glória. Se eu comer, se eu beber, que seja para a Tua glória. Que a minha fé em Jesus se manifeste em todas as ações do meu cotidiano, porque fé é uma vivência cotidiana com Jesus. Amém, amados? Mas há uma terceira e última implicação da questão da fé. É que a fé é uma cosmovisão absoluta a partir de Jesus. A sua Bíblia pode ser aberta em 2 Coríntios 5,16. Olha lá, diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 5,16. Assim é que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Então, o que esse texto está querendo dizer para nós? É que Paulo está dizendo: olha, eu antes conhecia as pessoas, conhecia e tal, mas agora, como cristão, como seguidor de Jesus, a ninguém eu conheço segundo a carne. Ou seja, a minha visão agora, o meu conhecimento das pessoas é agora segundo Cristo.
sentido a partir de Cristo. O apóstolo Paulo expressa isso muito bem ao afirmar com todas as letras, em 2 Coríntios 5,16: assim é que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, meus amados, nós temos uma cosmovisão que agora está sendo totalmente outra. A nossa cosmovisão no passado era uma cosmovisão humana, carnal, natural, histórica, individual, pessoal. Nós olhávamos a vida e todos os aspectos da vida por nós mesmos. Mas agora ter fé em Jesus, crer em Jesus, confiar em Jesus, entregar-se a Jesus, é olhar a vida com os olhos do Senhor. É agora enxergar o mundo não mais com os olhos da nossa carne, mas com os olhos da fé, da nossa relação com Jesus. Daí isso implica em olhar o mundo com os olhos de Cristo, ou ainda pensar o mundo com a mente do Senhor. Paulo chega a dizer que nós temos a mente de Cristo. Quando nos convertemos, quando nos tornamos cristãos, agora o nosso prisma é outro. Nós agora olhamos a vida, o outro, a família, a política, a ciência, o lazer, os valores, as religiões, a cultura, o trabalho, o estudo, o sexo, o namoro, o casamento, tudo agora é visto não mais sob a nossa ótica pessoal, mas agora devemos enxergar tudo na vida a partir de Cristo. Cristo e somente Cristo. Isso é fé, amados, porque agora nós temos a mente de Cristo, porque agora olhamos o mundo com os olhos da fé. Amém, amados? Daí, meus irmãos, tudo, Cristo é o Senhor, e exercitar a fé é vivenciá-la a partir de uma cosmovisão absoluta de Jesus. Já dizia o grande calvinista do século XIX, Abraham Kuyper, que era holandês, ele dizia assim: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar: é meu. Cristo domina sobre tudo. Cristo domina sobre todas as coisas. Cristo é soberano sobre todo o universo. Mas Cristo é soberano sobre todos os aspectos da nossa vida. Daí ter fé é ter uma cosmovisão absoluta a partir de Jesus. Nós agora não enxergamos mais a vida pelo nosso prisma, mas agora enxergamos a vida pelo olhar do Senhor. E olha que isso é um desafio muito grande. Porque quantos de nós abrimos mão de olhar o olhar do Senhor e olhamos a vida e adotamos uma cosmovisão nossa, particular, que é mundana, que é carnal, que é individualista, que é egocêntrica, que é egoísta, que é pessoal? Mas esse é um equívoco, porque ter fé em Jesus é adotar uma cosmovisão, ou seja, uma visão do cosmos, uma visão da vida, uma visão da existência, uma visão do ser, uma visão de tudo a partir de Jesus. O nosso modelo é Cristo, a estatura do varão perfeito é Cristo, o nosso paradigma é o Senhor. Amém, amados? É por isso, meus amados, que de fato a fé é uma cosmovisão absoluta a partir do Senhor. Podemos então concluir essa reflexão sobre este princípio reformado do sola fide, ou somente a fé. Vimos o quão é importante termos uma real compreensão da fé bíblica e genuína. Aprendemos então que a fé é uma relação de confiança em Jesus. A fé é também uma vivência cotidiana com Jesus. E a fé é uma cosmovisão absoluta a partir de Cristo. Por tudo isso, o grande desafio que se faz para nós, cristãos reformados, herdeiros da reforma no século XXI, é a cada dia adotarmos
vivenciarmos, experimentarmos esta fé como o valor absoluto da nossa vida, porque a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Nós não podemos ter outra existência, nós não podemos ter outra vida, senão uma vida baseados, alicerçados na fé em Jesus. Há um cântico, acho que de PG, que diz assim: que sejas meu universo, né? Que de manhã seja o meu primeiro pensamento, que sejas meu universo. Sim, meus amados, se nós temos fé em Jesus, Ele é o nosso universo, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e a fé que temos em Jesus deve nortear, absolutizar toda a visão da vida, amém, amados? Nós vamos orar em nome de Jesus, e que nós possamos cada vez mais reafirmar com todas as letras o sola fide. Somente a fé pode nos salvar. Que essa fé seja uma relação de confiança com Jesus no seu dia a dia. Que essa fé seja uma vivência cotidiana com Jesus. Que essa fé seja uma cosmovisão absoluta sua a partir de Jesus. Baixe sua cabeça. Vamos orar em nome de Jesus. E há alguém aqui nessa manhã que deseja confessar a Cristo, que deseja entregar a sua vida a Jesus, que deseja publicamente dizer: eu quero crer em Jesus hoje, eu quero hoje iniciar a minha jornada, eu quero hoje começar a minha caminhada com Jesus, uma caminhada de fé, uma caminhada de confiança, uma relação pessoal com Jesus. Se há alguém aqui nessa noite, nessa manhã, perdão, nós vamos orar em nome de Jesus. Se você é essa pessoa, você pode dar um sinal levantando uma de suas mãos e eu vou orar pela sua vida em nome de Jesus. Alguém em nome de Jesus que deseja confessar a Cristo, que deseja entregar a vida a Jesus, que deseja exercitar essa fé no Senhor, a partir de hoje dizer: eu quero viver para Jesus todos os dias da minha vida, eu quero confessar o Senhor e viver a fé em Jesus e somente nele, numa relação pessoal de extrema confiança em Jesus, numa vivência cotidiana de Jesus e também numa cosmovisão absoluta a partir de Cristo. Pai, em nome de Jesus, oramos e agradecemos, Senhor, por esta manhã, quando podemos refletir e meditar sobre a Tua palavra. Deus bendito, obrigado, Senhor, porque Tu tens sido esse Deus presente, e obrigado pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dá a oportunidade de estarmos na Tua casa para louvar, para glorificar e para aprender mais sobre esse princípio tão importante da nossa história, que é o princípio do somente a fé. Que cada cristão aqui presente, que cada homem e mulher que crê no Senhor, possa vivenciar esta fé em Jesus a cada dia de sua vida, também estabelecendo uma relação de total confiança com Jesus, também vivenciando cotidianamente a vida em Jesus e também tendo uma cosmovisão absoluta a partir de Jesus. Faz assim, Pai, nós oramos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.